bom dia, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática, aqui do canal Educação. É uma grande alegria estar com vocês hoje, nessa manhã de quarta-feira, né? Dia 17 de agosto de 2022. Então, turma, vocês tiveram aí o tempinho, o intervalo para vocês, né? Deu para pelo menos tomar uma água, quem estava com sono lavou o rosto. E agora, galerinha, nós vamos dar início à nossa aula de hoje, tá? Então, pessoal, é importante que vocês já peguem os seus materiais, seu material de registro, como vocês já sabem, para que vocês consigam aproveitar melhor as informações da aula de hoje, tá certo, turma? Bom, galerinha, nossa aula de hoje nós iremos falar sobre a disciplina de Arquitetura e Manutenção de Computadores, certo? Vamos aí dar continuidade a essa jornada de aprendizagem na parte de arquitetura e manutenção de computadores. E o conteúdo da aula de hoje é um conteúdo que nós vamos sair um pouquinho da parte técnica, tá? Nós vamos sair um pouquinho da parte técnica. Na semana passada, nós estávamos falando sobre as placas de vídeo, né? Sobre a importância que essas placas possuem para um bom desenvolvimento, para um bom desempenho de máquinas que precisam de um grande poder de processamento de imagens. E agora nós vamos dar uma pausa um pouquinho nessas partes técnicas e vamos falar de um assunto muito importante, que ele não rege somente a arquitetura e manutenção de computadores, mas ele rege todo um processo de tudo que é voltado para a parte de hardware e software, tá? É um conteúdo muito importante que nós, da área da computação, da informática, a gente precisa ficar ligado, a gente precisa compreender que esse tema ele existe. Nós iremos falar sobre os direitos autorais no desenvolvimento de software, certo? Vocês podem estar se perguntando, mas a gente está falando de arquitetura e manutenção de computadores? Estamos, mas esse assunto, ele tanto entra na parte de arquitetura e manutenção de computadores, quanto também na parte de software. Então, é importante que a gente compreenda que existe algo, né? Existem regras, existem leis, que justamente nos direcionam para a parte dos direitos autorais, certo? Direitos autorais. E aí você já ouviu falar de direito autoral? Sabe o que ele significa? Né? O direito autoral normalmente é o direito sobre algo, certo? De autoria, de criação sobre algo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, mas focado aí na nossa área de atuação, que é a área da informática, tá certo? Então, vamos lá, galerinha, vamos dar início à nossa aula. E como vocês já sabem, toda aula possui um objetivo. E o primeiro objetivo, galerinha, da nossa aula de hoje é compreender os conceitos iniciais de direitos autorais em softwares, tá? Então, nós iremos falar sobre direitos autorais voltados para essa área, para a área do software. Então, vocês estão vendo lá na aula de programação, certo? Na aula de programação, que é necessário que você tenha toda a importância, que você tenha toda a informação sobre como criar um software. E aí, turma, além de você precisar criar um software, você precisa também se preocupar com os registros dele. Você precisa se preocupar com toda a parte de documentação desse software. E um dos conceitos que são necessários são os conceitos de direitos autorais, tá certo? Esse é um dos pontos importantes. O outro ponto, outro objetivo da nossa aula de hoje é que nós iremos entender um pouquinho mais, vamos aprender a diferenciar e vamos aprender o que são esses principais elementos livres e proprietários. Na área da computação, a gente escuta muito falar sobre esses temas quando a gente fala de software livre e software proprietário.
Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses temas e vamos entender como é que funciona essa parte de direitos autorais voltados, né, para esses softwares livres e proprietários. Tá certo, galerinha? Então, vamos lá, vamos dar início, né? Vamos começar o nosso bate-papo. Bom, primeiro ponto que nós vamos também falar na aula de hoje, nós iremos falar sobre essa parte de proteção legal do software, tá? Proteção legal do software. Se você, né, que vai querer entrar nessa jornada de criação de software, saiba que quando você cria um software, quando você cria um produto, quando você cria alguma solução, mesmo que ela seja, né, um software que vai ser instalado em uma máquina, em um computador, em um celular ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico, você pode sim precisar fazer esse processo de proteção legal do software, tá? Proteção legal no sentido de que você pode patentear esse software, determinar, né, falar aí para a sociedade, para todas as pessoas que poderão vir a utilizar aquele software, que ele foi produzido por determinada pessoa, tá? Então, nós também podemos fazer isso com relação aos softwares. Nós iremos também falar o que é o software livre, tá? O software livre, que é um conceito que a gente já conversou, eu acredito que vocês já devem ter visto lá na aula de lógica de programação, mas nós iremos focar um pouquinho mais sobre esse assunto hoje, tá? O que é o software livre e qual é a importância que ele tem para nós que somos estudantes, né, da área da computação, na área da informática. Nós iremos falar também da importância que esses softwares possuem para os órgãos públicos, para escolas, para pesquisadores, certo? Esse software livre, eles têm uma importância muito grande. E nós iremos falar sobre essa licença aí, que é a GPL. É uma licença que nós iremos falar também a respeito de softwares, tá? Então, esses tópicos, eles são tópicos que, na verdade, vocês podem até escrever no caderno de vocês, esses 3 tópicos, porque esses 3 tópicos são pontos muito importantes para pesquisa até, tá? Então, se você quer, por exemplo, se aprofundar um pouquinho mais, esses 3 tópicos vale a pena dar um Google, tá? E vale a pena ler algum artigo de algum site, ler informações sobre esses 3 temas. O que é a proteção de software legal, né? O que é a proteção de software? O que é um software livre? O que é a licença GPL? É importante, né, que vocês façam esses tipos de pesquisa além do que é mostrado na sala de aula, para vocês conseguirem ter um melhor conhecimento sobre determinados assuntos da nossa área, tá certo, galerinha? Então, nós vamos falar sobre esses temas, mas de já, aqueles que puderem, né, depois fazer uma pesquisa, dá uma lida, né, de algum artigo, alguma revista no próprio Google que fale sobre essas 3 temáticas, tá? Esses 3 tópicos. E aí, turma, para dar início à nossa conversa, à nossa aula de hoje, nós iremos primeiro falar um pouquinho o que é o direito autoral e a propriedade industrial, tá? O que é esse direito autoral e o que é essa propriedade industrial? Normalmente, galerinha, todo direito autoral, todo produto, toda propriedade industrial, ela precisa aí de um registro, certo? No direito autoral, a titularidade, o titular, o responsável, o dono, né, como se fosse o dono de uma obra surge com a sua criação e o registro é facultativo. Ou seja, quando você tem o direito autoral sobre algo, quando você cria um produto e você é o criador, você é o titular, você pode, né? Você pode ou não realizar um registro sobre aquele produto. Isso é facultativo para o titular, tá bom? Para o titular, para quem criou. Na propriedade industrial, que é diferente da propriedade autoral,
a titularidade da obra surge com o registro, né? Com o seu registro, o que é obrigatório. Então, em muitos casos, o produto, às vezes, ele ainda nem existe fisicamente, mas ele existe a ideia, a tecnologia, ele existe todo o conceito, o processo. Então, quando você já cria algo, você já pode, como se fosse, né, registrar aquela informação, aquele produto como sua autoria, por exemplo. Tá? E aí, no caso da propriedade industrial, é algo que o registro precisa surgir, tá? A propriedade industrial, a titularidade da obra, ela surge com o registro, ou seja, para você se tornar o titular daquele produto, para você ser considerado o titular daquele produto, você precisa ter feito um registro, ter feito um documento que informa que você é o titular daquele produto. E aí, turma, no direito autoral, só se protege a forma de expressão. A forma de expressão. Na propriedade intelectual, por exemplo, se protege a ideia e a forma de expressão. Então, aqui nós temos, né, duas informações um pouquinho diferentes. O direito autoral, ele protege a expressão. No caso, já a propriedade industrial, ela protege a ideia também de um produto. Não só a expressão de como ele funciona, mas também a ideia do que poderá ser aquele produto. E aí, galerinha, nós iremos começar a falar um pouco sobre essa parte de direitos autorais voltados para a parte de software. E antes de falar sobre essa parte de software, eu preciso que vocês relembrem um pouquinho o que é um software. E aqui eu trouxe para vocês um termo, né, uma termologia, uma descrição do que é um software. Hoje, vocês já sabem o que é um software. Com certeza vocês já sabem, ou pelo menos têm ideia, certo? Não necessariamente precisa ter um conceito decorado. Aquele decoreba não precisa ter. Mas, pelo menos, o entendimento do que é um software vocês já possuem. E aqui, galerinha, nesse termo fala o seguinte. O software, ele é um conjunto de instruções que devem ser seguidas e executadas por algum mecanismo. Seja ele um computador, um aparato eletromecânico e etc. É o termo usado para descrever programas. Então, tudo que é programa de computador, tudo que é programa de celular, tablet ou qualquer outro recurso eletroeletrônico, certo? Eletromecânico, é considerado um software. Então, é um termo usado para descrever programas, apps, scripts, macros e instruções de códigos embarcados, tá? Diretamente ou firmwares, tá? De modo a editar o que uma máquina deve fazer. Então, o software, como nós já sabemos, ele é a parte lógica de uma máquina. Ele é o que dá as instruções de como uma máquina vai funcionar. Esse é o software, tá? Então, é importante que a gente tenha essa dimensão, porque às vezes, quando se fala de direito autoral sobre algo, a gente pode ter a falsa ideia de que direito autoral é só de materiais físicos, né, de estruturas físicas, mas também existe sim o direito autoral, tá, da propriedade intelectual de softwares, certo? Porque também o software é um produto. Tá? É um produto autoral de muitos desenvolvedores, de muitas empresas que trabalham com isso. Então, a gente precisa ter essa dimensão de que existe a parte do hardware e a parte do software, e pode ser que dentro de uma máquina existam vários softwares autorais, certo? Que foram registrados, que possuem um titular, que possuem uma empresa que criou aqueles softwares e que eles possuem a titularidade sobre ele. E aí, turma, o software que nós conhecemos, ele possui aí algumas categorias. Ele é organizado, ele é
estruturado de algumas formas. Então, com 3 categorias principais, o software ele corresponde a todo programa rodado em um computador, em um celular, em um dispositivo que permite ao mesmo tempo executar as funções. Então, nós já conversamos que hoje, ao nosso redor, existem muitos e muitos e muitos mecanismos que praticamente todos eles, né, a maior parte deles, possui algum tipo de programação. Porque eles possuem várias instruções, eles seguem instruções de funcionamento. Então, se você está na sala de aula, por exemplo, agora, e você está assistindo essa aula através de um computador, ou através do celular, ou através de uma TV, por exemplo, você está utilizando um recurso que possui vários softwares. Então, existe aí um software para passar esse vídeo, né, que vocês estão assistindo agora ao vivo, e existe um software que ele é direcionado para vocês entrarem na internet ou entrarem aqui no app no caso da comunicação direta aqui com o canal Educação. Existem vários e vários e vários aplicativos. E cada um desses aplicativos, eles possuem um nome, eles possuem uma função, eles foram criados por alguma empresa com uma finalidade específica. Então, todos esses softwares, eles têm uma história, tá? Eles têm uma história e eles têm algum titular. Pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica, né? Uma empresa que criou esses softwares. Por exemplo, muitos computadores hoje em dia, a gente sabe que utilizam o Windows. E o Windows é um software, um sistema operacional, né? Que ele é utilizado, a gente utiliza esse software para a gente conseguir utilizar todos os recursos aí do computador. Mas esse software, né, esse sistema operacional, ele pertence a alguma empresa. Uma empresa criou esse software. E aí a gente já sabe que quem criou esse software foi a Microsoft. Então é dela, né? É dela o registro desse software. Pertence a ela a titularidade sobre esse produto, por exemplo. Então, hoje, durante a nossa aula, eu quero que vocês parem para pensar que todos esses componentes que nós utilizamos, esses aplicativos que vocês utilizam no celular de vocês, vários apps que vocês baixam aí no celular de vocês, por exemplo, cada app desses, cada programinha desses, ele foi criado por alguém. E ele, né, essa pessoa ou essa empresa, é a eles que pertence a titularidade desse produto, tá bom? Então, eu quero que quando ao decorrer da nossa aula, a gente sempre volte para esse pensamento. O software, galerinha, ele é um conjunto de instruções que devem ser seguidas, que devem ser executadas por um mecanismo, seja ele um computador, um aparato eletromecânico, e é o termo usado para descrever todos esses programas que eu acabei de citar para vocês. Sistemas operacionais, apps, scripts, sites e muitos outros exemplos que nós utilizamos aí ao longo, né, das nossas aulas. E aí, turma, todo programa em seu computador, né, quem está aí com computador, quem está com celular, com tablet, ou com Smart TV, ou que utiliza videogame, ou qualquer outro tipo de máquina que de alguma forma possui alguma instrução pré-programada, possui um software aí rodando, certo? Seja ele um editor de texto, então quando você utiliza um Word da vida aí para digitar os seus textos, você está utilizando um software de edição de texto. Quando você tira foto, né? E aí, antes de colocar na rede social, coloca um monte de filtro, por exemplo, né? Aplica lá aqueles filtros, mexe na luminosidade, mexe lá no contraste, no nível de cor da imagem, por exemplo, um monte de coisa antes de postar a imagem. Parece até outra pessoa. Esse aplicativo também, ele é um software.
tá? Então, todos esses recursos que nós utilizamos na parte tecnológica, que permitem com que a gente utilize alguma instrução, algum recurso, realizem alguma operação em alguma máquina, todas essas criaturinhas são softwares, tá? Só vai mudar o tipo deles. E qual é o seu objetivo? Então, um navegador de internet, um editor de áudio, o pessoal aqui dos estúdios que utilizam muito a parte de edição de áudio, de vídeo, todos eles possuem softwares, tá? Todos esses computadores aqui possuem softwares dedicados para a edição desses vídeos, edição desses áudios, criação de jogos e muitos outros, tá? E aí, galerinha, um software, ele pode apresentar várias formas. Por isso, se dividem em 3 características, né, em 3 categorias principais. Já a gente vai entender quais são essas categorias, certo? Outro termo importante que eu trouxe para vocês é que os softwares de sistema, né, o primeiro, né, é o software de sistema. O software de sistema é uma categoria de software que eles são os programas encarregados de fazer a comunicação entre o computador e você, por exemplo, que está utilizando algum recurso tecnológico. Ele é o responsável por fazer o elo, a ligação entre a máquina e quem está utilizando a máquina. Certo? Então, todos nós aqui, de alguma forma, você que está assistindo essa aula, o pessoal que está trabalhando aqui nos estúdios, para permitir com que essa aula chegue até vocês, praticamente todos eles, de alguma forma, direta ou indireta, estão utilizando um software de sistema. Esse software que permite com que o computador funcione do jeito que ele tem que funcionar. Nós já até falamos, né, que um computador, uma máquina física, um computador físico, por exemplo, ele sem um software, ele é um peso de papel, ele é um peso aí para poder deixar a porta aberta, por exemplo, ou fechada. Ele não serve praticamente quase para nada. Ele não vai exercer a sua função. Por quê? Porque ele só vai ter a estrutura física. Um hardware, né, sem o seu software, ele praticamente não funciona. Agora, um software também sem o seu hardware específico, ele também não vai funcionar. A gente já conversou sobre isso. Então, existem softwares específicos para determinadas funções. Nesse caso, um software de sistema, ele foi feito, foi criado, pensado para facilitar a comunicação entre o usuário, tá, e a máquina, permitindo com que você ligue o computador, com que você entre aí nos navegadores. E aí, por trás de tudo isso, ele está organizando, né, e direcionando várias informações para que o computador funcione da melhor forma possível. Linda e maravilhosa do jeito que você enxerga. Tá? Você clica 2 vezes em um aplicativo, ele abre, você consegue utilizar. Então, existem muitos recursos dentro de um software de sistema. Imagine aí a imensidão da quantidade de recursos que possui dentro de um software de sistema, que é o que faz a ligação entre a máquina e o usuário. Pessoal, é uma quantidade gigantesca, tá? Então, são os programas encarregados de fazer a comunicação entre o computador, que só entende linguagem de máquina, no caso, e o usuário sendo a base em que os outros softwares, como os de aplicação e os de programação, irão rodar. Ou seja, são plataformas para fazer funcionar outros softwares. E aí, turma, passando aqui um pouquinho, os sistemas operacionais, como por exemplo o Windows, que eu acabei de falar para vocês, que é o sistema operacional que é um dos mais utilizados, né? É uma forma boa e uma forma ruim, tá? Em algumas empresas, principalmente da parte educacional, na verdade, muitas instituições de ensino, eles optam por utilizar outro sistema operacional. É o Linux. Tá? Em muitos órgãos públicos,
eles optam por utilizar outro sistema operacional que não seja o Windows. Eles utilizam o Linux. Alguém sabe o porquê? Não só em órgãos públicos, em muitos bancos também, em muitas empresas grandes, optam por utilizar o sistema operacional Linux. Alguém sabe o porquê que isso acontece? Já que o Windows, entre aspas, né, muita gente acha mais fácil de utilizar, é o que a gente encontra em todos os lugares. Por que que em algumas instituições optam por utilizar esse outro sistema operacional, o Linux? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me informar o porquê que às vezes tem empresas que escolhem o Linux para ser instalado em seus computadores? E aí, se algum polo souber ou tiver alguma opinião, tiver alguma ideia do porquê que isso acontece, vocês podem colocar aqui no chat, certo? Por que existem empresas que optam por utilizar o Linux, já que é mais comum a gente utilizar o Windows? Existe aí um porquê. Pelo menos até o final da aula a gente vai conversar sobre isso. Mas o pessoal aqui, o pessoal de São Gonçalo já até conseguiu me ajudar, tá? Dando a opinião deles. Eles acreditam que é porque o Linux, ele é gratuito. Ele é um software gratuito. O pessoal aí de Campinas do Piauí falou também porque o código é aberto. Outro termo, né? O código é aberto. Pessoal aí de Nova Santa Rita falou que é porque o software é gratuito, por exemplo. E o pessoal de Currais colocou desse jeito. O Linux, ele é um software gratuito. Enquanto que o Windows, temos que pagar uma licença. O pessoal aqui está me dando uma aula, na verdade, né? O pessoal aqui dos polos, eles estão me dando uma aula. Na verdade, fizeram um resumo de muitas coisas que eu iria ainda falar. E isso me deixa muito feliz porque o pessoal está engajado, né? O pessoal está na mesma linha de pensamento. E todos os polos que responderam, da forma que responderam, né? Cada um do seu jeitinho, todos eles estão corretos. Muitas empresas acabam optando por utilizar o sistema Linux em suas organizações, em seus computadores, porque ele é um software aberto, entre aspas, gratuito. E depois eu vou explicar para vocês por que entre aspas. Porque software livre, software aberto, não significa necessariamente que seja gratuito. Tá? A gente vai entender um pouquinho o porquê disso, certo? Mas tudo isso que vocês colocaram aqui no chat, vocês estão extremamente corretos. E aí, turma, esse software de sistema, que existem vários e vários, e alguns mais comuns são o Windows, o macOS, tá? Que é para os computadores da Apple, o Linux, o iOS, que é um sistema operacional que roda nos dispositivos móveis da Apple, por exemplo. Android é um outro sistema operacional que chegou aí para, né, revolucionar muitas máquinas, por exemplo. São softwares de sistema, então todos eles são exemplos de softwares de sistemas. Em alguns casos, softwares de aplicação podem assumir o papel de sistemas operacionais também, como o Chrome OS, onde o navegador é um software de sistema e de aplicação. Isso é interessante. Tem computadores que eles só possuem esse sistema operacional aqui, ó. Se chamam até os Chromebooks, né? Eles só rodam esse sistema operacional aí do Google Chrome. O sistema operacional que roda tudo é o navegador Google Chrome. É bem interessante, tá? Mas ele é mais voltado para um tipo de aplicação, certo? E aí, turma, todos esses softwares de sistema que eu acabei de explicar para vocês, eles têm aplicações específicas, utilizações específicas, vai depender do usuário, vai depender da organização, vai depender da máquina que você esteja utilizando,
tá bom? Firmwares, softwares de automação industrial, motores gráficos de jogos, também são exemplos de softwares de sistema, tá? Outros exemplos aí para vocês. E aí, galerinha, eu não sei se isso já está na cabeça de vocês, mas quando, né, normalmente a gente fala de código de programação, o que vem na nossa cabeça são coisas parecidas com essa, né? Olha aí, alguns códigos da linguagem C, para vocês ficarem ligadinhos. E aí, turma, nós temos outros tipos de softwares, que são os de programação. Vocês já perceberam que para criar um software, você precisa de um software? Para criar um software, você precisa de outro software. E aí, turma, esse software que cria software são os softwares de programação. Então, são as ferramentas usadas pelos programadores, tá? Para desenvolver novos softwares e programas. Então, você precisa de um local no seu sistema operacional que permita que você crie passos, sequência de passos que gerem um programa, que gerem um algoritmo. Para isso, você precisa de softwares dedicados, né, para isso. Um deles que vocês estão utilizando hoje em dia são os softwares que rodam aí, que interpretam, que compilam a linguagem C. Eu não sei qual é o software que vocês estão utilizando aí na disciplina de lógica de programação. Eu acho que deve ser o Móvel C, certo? Mas existem muitos outros. Eu, por exemplo, utilizo com o pessoal do turno da tarde, que eu ministro essa disciplina, né, de softwares, eu utilizo o Programize. Então, o Programize é um outro compilador também, né, de linguagem C. Ele é online, você não precisa nem instalar, você digita lá os seus códigos, ele roda, ele compila e executa o seu programa e está tudo lindo e maravilhoso. Então, galerinha, a gente precisa de uma ferramenta, em alguns casos são apps, em alguns casos são sites, em alguns casos são programas que precisam ser instalados no computador, por exemplo. Todos esses tipos podem sim ser softwares de programação, tá? No nosso caso, né, nesse módulo do curso de informática, nós estamos utilizando aí o nosso primeiro programa, tá? Os nossos primeiros programas para criar softwares de programação, por exemplo. E aí vocês estão utilizando alguns softwares na linguagem de programação C. Só que existem vários outros, né? Que rodam Java, que rodam Python e muitas outras linguagens. Eles abrigam compiladores, né? Intérpretes, depuradores, por exemplo, desse tipo de linguagem. Então, galerinha, esses softwares, eles são tão espertos que eles conseguem identificar cada palavra reservada que você digita aí. Se você digitar uma sequência de comandos de uma outra linguagem que aquele programa, por exemplo, não identifica, ele vai achar que você está doidinho da cabeça. Ele vai falar que ele não entende aquele código, porque eles são voltados para uma linguagem específica, né? Então, aqui vocês estão percebendo, né? Nesse exemplo aqui tem até falando assim, ó, include, né? Include, e aí eu vou até colocar para vocês lembrarem, né, da biblioteca principal da linguagem C, stdio.h, stdio.h, por exemplo, é uma instrução de comandos que vocês utilizam lá na linguagem C, e que esse comando aqui, se você colocar, por exemplo, no Word, ou no PowerPoint, ou no Excel, ele não vai significar muita coisa, não, né? Se você colocar no Word, não vai significar praticamente nada. Por quê? Porque o Word, ele é um software de edição de texto. Se você pegar e colocar, por exemplo, no Excel, não vai também fazer muito efeito. Por quê? Ele só vai ser identificado no software específico da programação C. Tá bom? Esse aí é um outro tipo.
Os editores de texto, embora sejam softwares de aplicação, também são softwares de programação, pois também podem ser usados para escrever códigos. Eles podem até ser utilizados para escrever, mas eles não conseguem compilar, tá bom? Como no caso é o editor de texto. E aí, turma, para nós entrarmos um pouquinho mais na temática do que nós iremos discutir durante as nossas 3 aulas de hoje, né, que nós temos hoje 3 aulas de arquitetura e manutenção de computadores, eu trouxe para vocês aqui algo que nós vamos discutir até muito mais na próxima semana. Mas é importante que você já fique ligadinho quanto a isso. Olha aí. Segundo a Lei 9.609/98, pois é, existem leis que nos direcionam sobre a utilização de softwares, certo? Um programa de computador, ele é uma expressão de um conjunto organizado de instruções em uma linguagem natural ou codificada, né, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, todos aí baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. Então, aqui ele está falando de uma forma aí muito característica das leis, o que é um software. Então, ele está definindo o que é um software, tá? Então, todas essas terminologias aqui, elas estão se referindo como é que a gente pode, quando é que a gente pode considerar que algo é um software. E aí, turma, ainda falando sobre essa lei, ela fala assim, ó, um programa de computador é uma expressão de um conjunto organizado, né? É uma outra forma aí de falar para vocês. E aí existem pontos que eu vou até marcar aqui, ó. É uma expressão de um conjunto organizado. E nós sabemos que isso é verdade, porque isso é uma das características de um algoritmo, por exemplo. É uma expressão de conjunto de regras, né, de instruções organizadas. Instruções em uma linguagem natural ou codificada. Uma linguagem natural, se for um algoritmo em pseudocódigo, ou uma linguagem estruturada, por exemplo, se for utilizando uma outra linguagem de programação, que pode ser empregada, né, em diversos lugares, em máquinas automáticas, que podem também fazer o tratamento de informação, dispositivos, equipamentos e muitos outros, tá? E aí, turma, quando a gente fala de direito autoral e de propriedade industrial, isso não vale somente quando você vai criar, por exemplo, uma marca, quando você criou uma solução como, eu trabalho em uma empresa de bolsas, até dei esse exemplo já para vocês, e eu criei uma bolsa revolucionária, ecológica, muito show de bola, que vai revolucionar aí as vendas de todo o mercado de bolsas. E eu vou patentear, eu vou falar, olha, já vou fazer o registro dessa bolsa, que foi eu que criei, por exemplo. Nós podemos fazer isso não só com coisas físicas, mas também softwares, eles também são regidos, eles são guardados, são protegidos também pelo direito autoral, tá bom? Pelo direito da criação de um produto. Então, qual o regime jurídico de proteção do software? Se existe uma forma de proteger um software, se existe uma forma do regime jurídico que protege a criação de um software e direciona aquela criação para um criador, falando, olha, esse software aqui, ele não surgiu do nada, não. Esse software aqui, ele pertence, por exemplo, ao Gabriel, por exemplo, Gabriel Levi. Então, imaginem que o Gabriel criou aí um software, criou um app, um novo jogo aí de celular, e ele quer colocar, por exemplo, nas plataformas para baixar aplicativos,
E ele quer não só colocar lá para ficar disponível gratuitamente ou pago, ele também quer registrar aquele produto, aquela criação, aquele software que é revolucionário, ele quer colocar aquele software com o nome dele, como propriedade intelectual dele. Ele tem sim, ele tem todo o direito de fazer isso. Tá? E aí vocês vão entender o porquê que realizar esse regime de proteção de um software é tão importante. Quando esse software é um software proprietário, né? Não é um software livre. Já já a gente vai entender melhor um pouquinho por que é tão importante a gente se preocupar com essa parte também de proteger até as tecnologias que são criadas por nós. O regime de proteção à propriedade intelectual de um programa de computador é conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no país. Então, ele entra, o local, né, o órgão e o artigo que direciona a proteção intelectual de um software é o mesmo local, né, é a mesma forma que ele entra dentro, por exemplo, de obras literárias. Então, imagine que você criou um livro, que você criou uma história literária e você quer registrar também. É como se fosse no mesmo local, tá? Ele entra nesse conjunto. O software é considerado como se fosse uma obra, tá? Então, as obras literárias, pela legislação de direitos autorais, elas também podem ser guardadas. Então, o software ele também pode ser considerado uma obra criada por alguém e que merece ser direcionado para o seu autor. O seu autor ele merece ser reconhecido por aquela obra, por exemplo. E aí, turma, segundo esse decreto de número 2556/98, os programas de computador eles poderão, tá? A ser critério do titular, ou seja, vai depender de quem criou. No caso do app que eu dei o exemplo aí do Gabriel Levi, que ele criou o app dele, vai depender dele. Foi ele que criou, ele é o dono, foi ele que idealizou, ele é o artista que idealizou tudo aquilo. Então, ó, a critério do titular dos respectivos direitos ser registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial ou não. Então, o Gabriel Levi, com o app, com o software que ele criou, ele pode ou não, tá? Ele pode ou não registrar aquele software lá nesse órgão INPI, né? INPI. Ele pode ou não registrar aquele software como algo dele, tá? Esse aí é um ponto. Quem quiser, coloca. Quem não quiser, não precisa registrar. Mas é importante que quando você cria uma obra, você se certifique até para registrar que aquela obra foi criada por você. Registrar a obra é muito importante. E aí, pessoal, para a gente entender um pouquinho melhor a importância do registro de obras como softwares, apps, aplicativos, a gente precisa entender um pouquinho o que é a liberdade do software proprietário. Liberdades, software proprietário, por exemplo. Quando você está utilizando um software proprietário, quais são as liberdades que você possui como usuário? Então, vamos imaginar aí, eu ainda não expliquei o que é software proprietário, né? Não relembrei vocês, mas a gente já conversou sobre esse assunto. Então, imaginem que vocês estejam utilizando um software proprietário. Você, como usuário somente, quais são as liberdades que você possui sobre aquele software? Alguém tem alguma ideia? Executar o programa. Você tem a liberdade de executar o programa? Sim
ou não, né? Aqui tem não, mas eu ainda não discuti com vocês, né? Vou colocar assim, ó, barra sim, né? Você tem ou não liberdade de executar o programa em um software proprietário, você como usuário? Outra pergunta. Estudar como o programa funciona. Você tem sim ou não liberdade de fazer isso? Outro ponto. Redistribuir cópias do programa. Você tem sim ou não liberdade para fazer isso? Aperfeiçoar o programa. Você tem liberdade para fazer isso em um software proprietário? Primeiro ponto. Você pode pensar assim, olha, executar o programa, eu como usuário, eu tenho essa liberdade? O que é que vocês acham? Me digam aí, pessoal, o que é que vocês acham? Nós, como usuários de programas, né, de vários e vários programas, nós temos a liberdade de executar o programa que seja um software proprietário? Me digam aí, o que é que vocês acham? Nós temos essa liberdade? Outro ponto, estudar como o programa funciona. Nós temos essa liberdade de estudar o programa, como ele funciona, como o seu código funciona. Então, imaginem que vocês estejam aí na disciplina de sistemas operacionais. Imaginem aí, vai chegar, essa disciplina vai chegar. Em um momento ela chega, né? Em algum momento aí, durante todo o curso de informática, vocês terão essa disciplina. Sistemas operacionais. Então, imaginem que na matéria de sistemas operacionais, eu e o professor Rildo passe para vocês uma pesquisa sobre o código do Windows. Né? Como é que funciona o código do Windows? Vocês, como estudantes, teriam acesso à liberdade de estudar a fundo como funciona o código do sistema operacional Windows? E aí, o que vocês acham? Vocês teriam essa liberdade como estudantes? Pessoal aí de Currais, Nova Santa Rita, Campinas. Ó, o pessoal de Currais falou que não. E aí, o restante dos polos, né, que estão aqui me ajudando hoje na aula de hoje? O pessoal de Santa Cruz dos Milagres acha que executar o programa nós temos a liberdade, sim, certo? O pessoal de Santa Cruz dos Milagres, falando sobre estudar, né, o programa, por exemplo, fala que nós não temos a liberdade. O pessoal ainda de Campinas do Piauí falou que nós não temos liberdade porque o código ele é fechado. O que mais? O que é que vocês acham? Né? O pessoal de Nova Santa Rita falou que não, nós não temos, por exemplo. Tá? Então vejam aqui, com relação a liberdades que nós temos ou não sobre os softwares proprietários, isso gera muita dúvida para a gente. Isso gera muita dúvida em muitos aspectos. Porque eu vou falar para vocês, ó, depende. Todas essas 4 perguntas aqui, ou indagações, ou observações que nós podemos fazer sobre o software proprietário, depende. Tudo vai depender, mas vai depender de quem? Vai depender de quem é o proprietário. Eu falei, por exemplo, que o Gabriel Levi criou um aplicativo, um app. Só que o Gabriel Levi falou o seguinte, olha, pessoal, eu criei o aplicativo, eu só quero ter o direito de ser o titular, registrar como foi eu que criei, né, eu como desenvolvedor, porém eu vou deixar esse aplicativo na Play Store, por exemplo, gratuito. Então, todo mundo que quiser baixar e usar o app, eu vou liberar gratuitamente. Então, executar o programa, você tem liberdade sim.
mas vai depender das restrições que o proprietário coloque. Tem programas, tem apps que você baixa no seu celular e ele fala, pode usar durante 7 dias gratuitos. Depois de 7 dias que você experimentou o software, você precisa pagar para você utilizar. Então, para executar o programa, você só vai ter acesso ao programa, você só vai ter liberdade se você pagar aquela taxa. Tá bom? No caso do Gabriel Levi, ele liberou o acesso para todo mundo, tá? Para utilizar. Então, ele está lhe dando a liberdade da execução do programa de forma gratuita, por exemplo. Outro ponto, estudar como o programa funciona. Pessoal, estudar como o programa funciona, isso daí é um pouco complicado. Porque quando se fala de software proprietário, você fala de uma tecnologia que em muitos casos, né, a empresa ou a pessoa gastou recursos, gastou tempo para pesquisar, para criar aquele produto, ela colocou a sua inteligência, ela colocou propriedade intelectual para a criação daquele produto. E nem sempre ela vai estar disposta de abrir para você, né, o pulo do gato, o know-how dela. Ela deixa você usar. Ó, aqui você pode usar. Pode ficar à vontade para utilizar, por exemplo, Facebook, o Instagram, por exemplo. Você paga para usar esses aplicativos? Não, você não paga. Mas você não vai encontrar o software inteiro daquele app, dessa rede social, para qualquer pessoa começar a estudar e criar algo igual ou melhor. Não vai. Porque, né, o Mark Zuckerberg não vai liberar para vocês. Então, ele deixa você utilizar, mas ele não te dá acesso a você estudar, por exemplo. É comum, é normal que em um software proprietário você possa até usar, mas estudar a fundo todo o código, provavelmente você não vai ter acesso, como é o caso do Windows que eu dei para vocês, que eu falei para vocês, tá? Outro ponto, redistribuir cópias do programa, pior, né? Porque redistribuir cópias de um programa que seja proprietário, que o dono do programa te deixa usar ele gratuitamente e não fazer cópias. Esse nome aqui, ó, redistribuir cópias de um programa, é uma forma bonita de se falar de pirataria, por exemplo. Então, não é correto. E praticamente nenhum software proprietário vai te deixar fazer isso. Por quê? Se ele é gratuito, se ele já deixa você baixar gratuitamente, não tem por que você criar cópias do programa, se qualquer pessoa pode ir lá baixar. Mas tem gente que ainda faz assim, ó, que quer baixar um aplicativo que é gratuito, aí ainda quer fazer cópias e ainda quer vender. Isso daí é complicado, né? Isso aí se chama pirataria. Outro ponto, aperfeiçoar o programa. Aí vocês podem falar, professora, eu vi aquele app do celular, ele é muito legal. E eu consigo, né, atualizar ele, eu consigo melhorar aquela tecnologia. Eu tenho várias ideias para melhorar aquela tecnologia. E eu quero lá entrar no código-fonte deles e modificar, por exemplo, o app deles. Eu posso em um software proprietário? Não, você não tem essa liberdade. Ah, mas eu quero fazer o bem, eu quero melhorar o aplicativo. Não, você não tem essa liberdade, tá? Só se você for contratado pela empresa, e aí se você for esperto, se você fizer o inverso, né? For aí por outro caminho, falar, olha, empresa, eu tenho essa solução. Se vocês quiserem me contratar para eu implementar essa solução no software de vocês, aí dá certo. Mas você ter a liberdade de melhorar esse software, você não tem. Então, aqui,
né, ao grosso modo, em um software proprietário, você tem liberdade de executar o software quando você está, por exemplo, utilizando ele da forma correta. Se ele cobra, se você pagar, você pode usar. Agora, se ele é gratuito, como no caso do Gabriel Levi, como eu dei o exemplo, aí você pode executar. No caso, por exemplo, de um software como streams, né, de filmes, como no caso da Netflix, por exemplo, você pode utilizar, mas você só pode utilizar se você pagar a taxa mensal por mês, por exemplo. Tá? Se você não paga, você não tem acesso. Ou se alguém paga, né? Porque tem gente aí que empresta as senhas e os logins, tá? Então, turma, isso vai depender, mas a liberdade, né? A liberdade em um software proprietário, o usuário praticamente não tem liberdade nenhuma. Você tem a liberdade se você pagar, em muitos casos, só para utilizar. E não modificar, e não alterar, e não estudar aquele código a fundo. Tá certo? Galerinha, a gente vai dar uma pausa rapidinho na nossa aula, só por conta do intervalinho, rapidinho, já a gente retorna.